sejam todos bem-vindos em mais um episódio do nosso Boss Minds. O nosso quase telejornal, né? Levamos informações para vocês diretamente dos bastidores de empresário, aquele que é chefe, que é líder, a como empreender, as dificuldades, os acertos, os erros. A gente leva tudo para vocês. E também serve como uma mini aula. Gente, eu sou a Mara Araújo, contadora e educadora financeira. Estou aqui como apresentadora, host do nosso programa Boss Minds, sócia da Soraya em diversos projetos e com uma pessoa maravilhosa que eu conheci em 2019, que a gente vai contar essas histórias, tem muita história para contar. E quero fazer um outro convite especial para vocês. Tá inscrito no nosso canal? Putz, Vera, nem me liguei que eu não tô, eu tenho acompanhado vocês, mas não tô inscrito. Por favor, vá lá no cantinho, se inscreva que é rapidinho, é só clicar no botão. Dá um like pra gente também, faça comentário e pega esse link só no final, porque acompanha todo o conteúdo de hoje e vai lá nos grupos e compartilha. Não assistiu os outros episódios? Putz, perdeu o ao vivo. Mas você pode acompanhar também na nossa plataforma no Spotify. Fique à vontade. É isso aí. Fala, galera. Eu sou a Soraya Mendonça, educadora financeira, mentora empresarial, cientista contábil, palestrante, apresentadora, filha, pisciana santista. Tô de ressaca do último. Mas tô aqui. Estamos, mas tudo bem, já tô sorrindo. Já voltei a sorrir. Vou ter que interromper um pouquinho. Ela me deu aquela olhada, eu vou te matar, porque você nunca foi num futebol e aceitou o convite do outro time. Ainda, né? O que me encanta. E ela me deu uma olhada assim, tipo, eita, mano, vou arrumar briga com a sócia. Nunca, 25 anos, nunca brigamos. Olha que time foi. Vai ser a primeira? Vai ser a primeira. Ela assim, porque não sei o que. E o zoinho assim pra mim, eu, eita. O bicho pegou. Ai, que traição é essa na minha cara? Mas por isso, pode continuar, sabe? Bora lá, meu povo. Bora lá que a gente aqui no Boss Mind fala pra você que é empresário, que é empresária, líder, chefe, boss. Que muitas vezes é chamado de ET, considerado ET, porque parece que você não tem coração, você não tem sentimento, você não se desespera e a gente se desespera. Mas sabe o que acontece? A gente se vira. É isso que acontece. Hoje nós estamos aqui com alguém que foi nosso colega de classe, depois foi nosso professor de classe. Quando a gente fala, fizemos um MBA, e aí eu falei, não vou estudar mais, e tava estudando de novo. Ele também participou dessa via sacra. E vou te contar. Sérgio Damião, onde eu o conheci? Eu não gosto de esporte. Aí viajamos, eu e Vera, pra fazer um curso, um treinamento. Fomos pra Orlando, lindo, maravilhoso. Chegou lá, era só treinamento. Quem quiser assistir hoje o jogo de basquete, eu falei, o quê? Sabe quando eu tava naquele momento, ai meu Deus, aí um café, eu nem bebo café. Mas eu precisava acordar. Falou, quem quiser ver o jogo de basquete, falei, Vera, eu vou. A Vera, aonde será? Foi demais. Eu vou ver o basquete, cara. Eu vou ver o basquete, a NBA. Ai, meu Deus, eu tô no NBA. E eu fui, cheguei lá. Primeira coisa que eu vi no estádio, alguém com a camiseta azul do Santos. Sou eu. Falei, tô em casa. Sou eu. Tô em casa. E assim a gente se conheceu. Demais. Vai trouxe uma lembrança legal. Eu levo a camisa do Santos pra todo lugar que eu vou, né? Então, aquele dia foi muito especial, né? Foi. Porque depois do jogo, a turma da FCU desceu pra quadra. A gente entrou na quadra. Que foi demais. Sensacional. E aí, pior. Eu com a camisa do Peixão lá. Sensacional. Gente, foi sensacional. E todo mundo entrou na onda, até os seguranças. Lembra que eles vigiam que estavam bravos porque a gente entrou lá? Eu cheguei no hotel de volta, a Vera estava sentada com um monte de anotação que ela estava passando a limpo. Tudo que ela tinha anotado durante o dia. Eu cheguei, Vera, a gente tomou Foi. Vocês estavam nos prazeres de vocês e o meu era anotar e atualizar tudo que eu fui aprender, gente. Foi bom quebra-gelo aquilo, que era puxado, né? Era o dia inteiro de muita atividade, né? Era muito. O pessoal pensa que a gente vai fazer seminário fora, fica na beira da piscina, fazendo nada, tomando drink. Mas sabe por que a gente tira as fotos dos melhores desse lugar? Aí eles pensam que é isso. Ele passa, ele vai embora. E sabe, Sérgio, que aquele foi um momento que a gente começou a trabalhar a nossa competência e habilidade com câmera. Porque a gente fazia live lá ao vivo. E nós estamos direto aqui de Orlando, não sei o que. O povo falava, elas são da onde? De qual TV?
Era a TV Soraya, a TV Vera, que era nosso Instagram. Tava no público. Mas você sabe, né, que você ativou o seu TDAH e permitiu que ele se apresentasse, né? Ele só falou como. Por favor, se apresente. Eu falei que aqui no Boss Mind a gente começa às vezes pelo meio. Mas vamos voltar pro início. Por favor, nosso convidado de hoje, se apresente. Seja uma boa anfitriã. Já sabe quanto toda a nossa história já deixou, mas tá tudo bem. Meu nome é Sérgio Damião, sou empresário, palestrante, escritor, apaixonado por embalagem. A minha vida inteira eu trabalhei no segmento de embalagens. Os últimos 20 anos num grupo lá do Rio Grande do Sul. Quero mandar um beijão para a câmera, né? Pessoal da Box Print em todo o Brasil. E a certa altura do campeonato, resolvi registrar, vamos dizer, o diferencial que o atendimento fez na minha vida profissional como uma forma de contribuir para que mais pessoas atendam bem, evoluam melhor e superem as expectativas dos seus clientes. Esse sou eu, casado com a Perla, pai do João e da Fernanda, apaixonado pela Nick e Nina, que foi um livro que eu lancei também, que é a história das nossas cadelas. E saí de bem com a vida, feliz. E Volta um pouquinho, você é casado com quem? com a Pérola Soraya, advogada corintiana. Ah, e como é a história do dormindo com o inimigo? Não, é assim, ó. Ela fica louca quando eu conto. A gente quer Quando fazer vai esse passar negócio o viralizar. episódio? Quando vai passar o episódio? Vai demorar um pouquinho. Ah, então tá bom. Então hoje eu durmo na cama. O que eu falo? Eu sou casado há 38 anos com uma corintiana. Eu durmo com a minha carteira há 38 anos embaixo do travesseiro. A primeira briga, gente. E ela é advogada, então o filme da minha vida é Dormindo com o Inimigo. Mas tem que Pérola Soraya. coração. Pérola Soraya. Me ia chorar. Xará. O único defeito é ser corintiano. Mas, Ai, pronto. mas, ó, é sensacional. E nas horas vagas ele se apresentou e ainda não falou que nas horas vagas dá aula. Tem isso, né? Você sabe Aula, graças workshop, a quem? palestra. Porque eu não concluí o mestrado ainda. Eu enviei o trabalho para Pra FCU? a FCU para validação, né? É um processo longo, vocês sabem. A escrita acadêmica, ela é muito divertida. É muito. Mas assim, Nossa, essa intensidade divertida. então eu tenho me divertido muito, mas perguntaram com muita ajuda. E quem fez tudo isso, nosso queridíssimo professor Rafael, a quem eu honro todas as vezes, que eu fiz a primeira aula e eu cheguei no aniversário de Guarulhos, né? Aí ele falou, quem é esse senhor de cabeça branca que está aqui? Vocês deviam seguir o exemplo dele, não sei o quê. Ali foi paixão imediata e ele me permitiu dar aula no MBA como professor convidado, né? Porque eu ainda não tinha mestrado, mas um queridão, fomos para Portugal, fomos para Orlando, a comer muito bacalhau, um grande vendedor. Nossa! Professor Rafael, gente, vocês não têm noção. Não. Quando, depois de 2 dias, você falava, como que eu comprei aquilo? Não, ele é demais. Ele se eu não tivesse lançado o livro, ele seria um case de sucesso, né? Nós viajamos para Portugal com aquela turma do seminário, foi em 2021. Aí nós estamos passando, era o dia do meu aniversário. Aí nós estamos passando dentro de um vilarejozinho, né, em direção ao centro de, eu acho, Tomar, onde tem o castelo dos... Oh, meu Deus, vou lembrar o nome que eu também estou um velhinho para lembrar das coisas. Eram os soldados, tem os templários, lá é o castelo dos templários. Aí passamos, tinha um café, um monte de gente na rua, ele parou e falou, pessoal, quero um minuto de atenção de vocês, meu amigo está fazendo aniversário, gostaria que todo mundo cantasse parabéns para ele. Nunca vi os portugueses na vida. E começou, parabéns para o... E eu fiquei assim, né? Aí lá pra cima eu olho na janela, uma senhorinha que devia ter uns 90 anos. Falei, gente, professor, esse é o professor Rafael. Do nada, ele tirava Tem coisas memórias da assim, gente, né? assim. Então, a falta que ele faz é isso, né? Porque É. eu falo assim, gente como vocês, eu me considero assim, gente de bem, gente que quer rir, quer se divertir, né? Porque viva o bom humor, sorrir é contagioso, vamos ser felizes. Eu acho que o professor deixa esse legado pra gente. Né? sensacional, né? Quem conheceu o professor Rafael foi privilegiado. Foi, com certeza. E graças a Deus nós fomos. Nós fomos. Que nós conhecemos ele em 2019, então foi naquele mesmo período, fomos fazer a internacionalização de carreiras e negócios. Nós só fomos pro Interbusiness Coach por conta da internacionalização de carreiras e negócios do professor Rafael. Quando a gente chegou lá, que a gente descobriu que a gente estava no negócio do Paulo Vieira.
Porque eu falei, gente, professor Rafael, vende que você pensa. Comprei o quê? Mas tô indo, comprei, me jogo e fui. Então foi maravilhoso, foi sensacional. E esse histórico, todo o contexto, né? Quase todas as vezes que tinha aula que falavam, o que vocês acharam da aula de hoje? Dá o feedback. Eu falava, sempre que eu estou aqui, a minha média como pessoa melhora. A minha média como profissional. E isso é uma coisa que a gente não quer perder. Então as pessoas que a gente conseguir trazer para perto e manter, vai valer a pena. Tem muita gente boa ali, né? Muita gente do bem e boa e profissional e que ensina e que você fala, nossa, isso eu nunca tinha pensado. Nossa, isso daí é interessante. E o professor, que virou professor, né? O professor Rafael chamava todo mundo professor e a gente virou tudo professor. Tudo, né? Tudo professor. Tem que defender a tese, tem que receber o mensagem, mas tá tudo bem. O professor Rafael me chamava de professora Soraya e eu achava professora Soraya. Ele tá dizendo, eu vou contra. Professora Soraya, professora Vera, professor Sérgio Damião. Sérgio Damião, é isso aí. O atendimento. Como assim que você olha pro hoje, pro mundo de hoje e fala, cara, tem que melhorar? Qual é a principal área? Olha, vamos entender uma coisa. As pessoas perguntam para mim, você fala de vendas ou você fala de atendimento? Que é um problema isso como palestrante, que muitas pessoas querem contratar o palestrante que fala de vendas. Você fala de atendimento, então, peraí, calma, deixa eu me explicar. O atendimento é o que pavimenta o caminho da venda, né? Então ele é o que antecede a venda. E em termos de atendimento, vamos combinar, né? O Segre, que também participou do nosso grupo, ele tem lá uma camiseta assim, parabéns, nota 7, né? Eu acho que em geral nós estamos assim para muitos produtos, para serviço. Serviço nem falo. Eu estou com um negócio de uma reforma em casa desde outubro lá, que eu estou dando parabéns nota 4, parabéns nota 10, sabe? Então tem muita coisa para melhorar, né? E o que eu sinto que falta é assim, primeiro a pessoa que vende conhecer bem o produto, ser apaixonada pelo produto para poder vender. A primeira pessoa que tem que vender é o teu colaborador, né? Ele tem que entender o propósito do teu produto, o propósito do teu serviço, para ir levar para o teu cliente, né? Então, eu acho que essa é a primeira lacuna. Na sequência, eu digo que tem os 4 As do atendimento, né? Que é acolhimento, atenção, assertividade e atitude, né? Aí eu falo que o acolhimento é isso. Eu cheguei aqui, esse clima gostoso, pessoal da técnica maravilhoso, já fui bem acolhido, estou em casa, né? Aí agora é a hora da atenção. Eu ouvi atentamente, agora o pessoal está usando aquele escuta adulta, né? Que é a escuta sem julgamento, né? Vamos ouvir verdadeiramente, porque às vezes a gente está escutando e já está julgando, né? Pô, não gosto disso, eu não gosto daquilo. Falou mal do Corinthians, não falo com ele. Né? Nada a ver, Corinthians é Corinthians. Não gostava muito, mas tudo bom. Mas é isso, então assim, é ouvir sem julgar, né? E como vendedor, eu digo assim, a grande oportunidade de você criar um repertório sobre o teu cliente é ouvir atentamente, né? Às vezes você está tão preocupado em falar do teu produto que você não ouve a dor do teu cliente, né? E quando você ouve a dor, obviamente você já está trabalhando melhor o que você vai oferecer. E aí, óbvio, a atitude, né, de resolver e ser assertivo, né? Porque todos nós gostamos e queremos que todo mundo tem um problema que é um ombro amigo para deitar e resolver o problema. Esse, de uma forma geral, acho que é a primeira etapa que eu digo da questão do atendimento. Que legal. Isso é um conjunto, né? A pessoa acha que é só uma coisa, é só ouvir, é só eu falar, é só eu entender. Não, é um conjunto de ações que vai te levar ao que, de fato, a pessoa vai falar, putz, aquele atendimento lá foi inesquecível. O bom e o ruim. Nossa, né? Porque o ruim também, você olha e fala, nunca mais. Gente, eu mesma não sou aquele tipo de pessoa que fica reclamando. A minha mãe, por exemplo, ela reclama do que ela gosta. Imagina quando ela não gosta. Então é fato. Ela é parabéns nota 3. Ela é parabéns nota 3, total. Assim, você fala, você não gostou? Não gostei. E é 3? É 3. Fala, é 3 de 5, não é 3 de 10 mesmo, mas eu gostei. Então, eu não sou de ficar reclamando, nem nada. Eu simplesmente não volto. Fato. Esse, assim, é o pior sintoma, né? Que a gente fala. O cliente que, primeiro, o cliente que não reclama, ou o cliente que reclama e você não dá atenção, é isso que ele vai fazer, ele nunca mais volta, né? E o pessoal custa entender que nós vemos de quê? De recorrência. Pessoa que vem, compra uma vez, compra a segunda, fala bem de você, que fala para outra pessoa, e isso cria uma
uma rotatividade de frequência que qualquer um de nós precisa. Né? No teu ramo de negócio, no teu, no meu, nós precisamos que os clientes venham, fiquem, permaneçam e que falem bem e que propaguem o nosso bom atendimento. Você falou do atendimento ruim, que bom que eles existem, né? Que eu falo, todo concorrente ruim, ele não pode fechar, ele tem que ficar aberto para o nosso cliente entender como a gente é bom, né? Como que ele tinha comparado? É isso aí. Aí tem o lado contrário, tem caras e produtos muito melhores que os nossos. E a gente também tem que se espelhar neles e falar, pô, eu quero chegar ali, mas eu não quero ser aquele, né? Esse é como é que fala? O que anda do entorno da nossa empresa, do nosso negócio. Sabe que é legal que a gente tem uma piada interna na Caleb, que é justamente isso. Tem alguns clientes que vieram de uma determinada contabilidade, que o atendimento era tão ruim, mas tão ruim, que quando a gente começou a entregar o básico, eles falam, vocês são sensacionais. Quando a gente entregou tudo que a gente entrega, eles falam, nunca mais eu saio daqui. Uau, e aí, tem cliente que é nosso, nasceu na Caleb, que é mal acostumado. E às vezes o funcionário fala, tem que mandar esse cliente passar 3 meses lá. Vai voltar. Vai voltar. Educado. Tá muito exigente, mas é quando a régua sobe, é difícil baixar, não é? Difícil. É difícil. Os funcionários falam, se passar 3 meses lá, vai voltar ó, do jeitinho que a gente gosta e ele vai adorar. Então, realmente, tem isso. Tem de olhar o outro e falar, vamos ver como é que fica. E dar essa atenção é primordial, né? Com certeza, com certeza. A gente fala, é um amigo nosso que fala, tem gente que só anda porque a rua é larga, senão batia do lado, né? Mas que bom que essa gente existe, né? Para enxergarem como a gente é melhor. Mas ao mesmo tempo, toda vez que você sobe a régua, você cria um nível de expectativa que para a próxima etapa sempre vai ser maior, né? Sempre. Eu falo, não só na questão do atendimento no mundo corporativo, na nossa casa. Se eu meto levar uma flor para a tua esposa, né, num dia que não é um dia, uma data comemorativa, né, e começa a levar uma vez por semana. Na terceira semana ela já vai dizer, escuta, cadê a flor? É assim. Por que parou? Por que parou? Esqueceu? Então aquele negócio, quando a gente evolui o atendimento, você supera a expectativa do cliente, você está indo com outro patamar, né? Eu acho que é isso que todo mundo busca, né? Ou como você falou, né? Ele olha para a tua empresa e fala, puxa vida, olha como eu era infeliz, né? Olha como eu era mal atendida, não quero mais sair disso. E obviamente a questão do preço existe, né? Acabamos de falar um pouquinho antes sobre isso, né? O que você paga, o que você está recebendo. Precisa bem entender isso aí, né? E mesmo quando falam de preço em relação ao nosso produto, palestra, tudo que a gente trabalha, fala assim, escuta, além do preço, o que você está avaliando, né? Porque o preço ele é um componente, na verdade, né? Quando a pessoa foca em preço, o preço não. Vamos lá. Tem entrega, né? Tem aspectos de sustentabilidade envolvidos, tem inovação, né? Tem uma recorrência boa, tem suporte, né? Comparar apenas com base no preço é o que nós que atendemos bem temos que fugir, né? Que não é o nosso negócio. Falo, se fosse pensar em preço, só preço era um telemarketing e acabou, né? O nosso trabalho de convencimento, né? De explicação, de storytelling, não teria valor. De responsabilidade. É isso aí, de responsabilidade não teria valor, né? É verdade. Enquanto você estava falando a respeito do atendimento e tudo, e a Soraya falou de alguns dos nossos clientes que vêm pelo atendimento ruim, até então ele não tinha identificado, ele só identifica quando tem um parâmetro, né? Mas ele tá ali, ele vai, vou aqui, vou tentar ver se tá um pouquinho melhor que lá. Ou às vezes vem com essa identificação. Eu só vou mudar de contabilidade porque aquele lá me encheu o saco, mais ou menos assim, ou não fez o que eu queria. Aí quando ele vem e vê essa entrega maior, ele fala, eu não quero mais voltar, né? É isso que faz com que o atendimento seja constante e a melhoria, né, é impulsionada. Mas também tem as questões de querer pagar pouco e receber muito. É isso aí. E, atualmente, a Freya estava nos vídeos, nas entrevistas anteriores, que ela estava no desabafo, né? Que ela mandou, mais ou menos, que era a questão de... A gente sabe que, para, de repente, fidelizar um cliente,
você entrega um conteúdo gratuito para ele. Sim. Até para ele também começar a degustar e saber, putz, ela tem paciência e explicar. Imagina que se eu pedir um item para ela parou o tempo dela, me explicou, me entregou, e a intenção aqui, que se ele efetivamente está pagando pelo trabalho, ele vai receber o triplo disso. Só que tem pessoas que estão confundindo isso, né? Tá muito no pedinte. Eu pedi meia hora para essa pessoa, ela me entregou, eu absorvi um pouco. Peraí, que eu vou na outra ali, eu vou pegar mais meia horinha dela. E daí nós começamos a observar esse movimento. Esse movimento do chegar, você dedica, não é só meia hora, porque você ajusta a sua agenda, atende ele naquela meia hora, então você organizou antes, atende essa meia hora, que às vezes não é meia hora, mas sempre tem uns WhatsApp depois, umas perguntinhas. E o tanto de que você entrega ali levou um tempo danado para você adquirir aquele conhecimento de entrega. Então, é de Deus, né? Nem um tchau, nem um obrigado, porque a gente vê também com relação a isso. E o que é também interessante, que é um círculo. Você veio aqui, passou por aqui, ele foi para lá e tal. Dado o momento, essas pessoas que também atenderam gratuitamente ou entregaram por cortesia, até para manter o É um investimento que faz, às vezes, né? Para é igual você ir numa padaria, ele querer que você come um pedacinho de um bolo para você degustar. É isso aí. E a gente faz parte desse movimento, porque a gente está no network, aí um fala a mesma coisa, outro fala a mesma coisa, outro fala a mesma coisa, assim. Então, o nome começa a andar. Quando chega novamente você fala, Fício. Olha, você. Eu então, aprendi. você fala. Eu falo. Precisa ser lembrado. Eu adoro uma piadinha que fala assim, isso é coisa de advogado, minha esposa conta essas piadas. Assim, o senhor cobra para responder pergunta? Sim. Qual é a segunda pergunta? E é ótimo! Porque as pessoas, no ramo dela, acho que no ramo de vocês, no nosso negócio, por exemplo, a gente às vezes apresenta projetos de embalagem. Quer lançar um shampoo e um condicionador. A gente desenvolve um tipo de embalagem e manda. E aí, muitas vezes, a próxima etapa, eles vão cotar esse produto. E, de repente, nós que desenvolvemos, entregamos um produto pronto, ele vai pegar esse material pronto, cota com 3 empresas. Ah, mas o seu preço não foi bom, mas peraí. Quem orçou não teve nenhum desenvolvimento intelectual em criar, né, em trabalhar o produto. Então, existe isso em todos os ramos. E a gente fica sempre no limite, né, você vai até um certo ponto e depois você recolhe. E você aprende, né? Porque no começo, a gente dava pós-graduação. Informação. Entregava. Tanto é que agora, até nossas lives, gente, nossas lives foram reduzidas para meia hora. Por quê? Quando você vai para a internet, você vê um conteúdo de 1 hora, normalmente a pessoa faz 10 minutos de interação, 40 minutos, 30 minutos de entrega, 10 minutos de enrolação e 10 minutos de encerrar. A gente não conseguia fazer esses 30 minutos, que não era entrega de conteúdo. Então a gente entregava 1 hora de conteúdo. A pessoa às vezes nem conseguia absorver tudo aquilo, porque era muita coisa em pouco tempo. Então a gente teve que se adequar. Quando vai atender alguém, nossa, a pessoa saía quase que, se ela tivesse um raciocínio lógico rápido, ela saía com um plano de negócio montado na cabeça dela das informações que levou da gente. Então, a maturidade, a gente começa a ter aquela malícia, não só a maturidade, mas a malícia de ter um negócio e entender. Essa semana me procuraram falando assim, olha, eu quero fazer imposto de renda, eu gostaria de saber o valor. Falei, depende. Porque tem gente que só tem a renda do salário e tem gente que tem 10 mil cabeças de gado. É isso aí. Vamos lá, vamos entender. Qual é a situação? Aí a pessoa falou, eu tenho uma empresa assim, assim, assada. Eu falei, você tem uma empresa, então você tem uma contabilidade que te atende. Por que você não vai fazer com a sua contabilidade? Ela falou, não, eu estou fazendo a pesquisa, orçamento com 3. E aí, que for o preço menor, eu faço. Eu falei, então, o seu critério de desempate é preço. Ela falou, eu falei, então tá bom, eu vou te fazer o orçamento para preço. Só que você não vai ter a minha consultoria, tá? Tá bem direcionado. Deixou bem claro. Bem claro. Porque assim, confesso a vocês que eu, como contadora, me doí pela minha colega. Pelo meu colega, por quem atende. Por quem atende. Eu também fico. Porque a gente faz um acompanhamento do ano, gente. O imposto de renda é só agora. É 1 mesinho, 2 meses, 3, né? Depende da boa vontade da Receita Federal de prazo. É só esse período. Mas são 12 meses de informação. Então pega aquele valor que a pessoa cobra e divide em 12 meses. Cara, às vezes não vai dar R$20.
E a pessoa tá achando caro. São 12 meses. E ali são 12 meses de informação que a gente tem que aguardar 5 anos o processamento da receita. Então, divide aquele valor por 72 meses. Nossa. Porque são os 60 meses de acompanhamento, mais os 12 de informação. Então, assim, é muita coisa. Então, eu confesso que eu me doí como contadora. Eu não gostei mesmo da ação e depois eu parei e pensei, será que os meus clientes estão fazendo isso? Acho que não, mas não tenho certeza. Vou conversar. Trouxe uma dúvida, porque, né, eu não tinha reclamação nenhuma, era só preço, eu vou comparar preço. Então, a gente já procurou fazer alguma coisa diferente. O que a gente fez? Liberou programas de imposto de renda, reunião online entre os clientes para tirar dúvida do imposto de renda. Todo mundo, para você saber qual é a documentação, como vem, como faz, para tentar fidelizar, para o cliente ver o valor e não o preço. Escritório, tudo isso, né? Exatamente, ver valor e não só preço, agregar, entender que a gente fez o acompanhamento dele do ano, porque agora ele pode fazer a declaração de imposto de renda dele com outra pessoa, mas lá em agosto do ano passado, quando ele foi vender um imóvel, ele entrou em contato com a gente para verificar se podia aproveitar alguma isenção, se não podia. Então, e aí esse serviço é perdido? Então, o atendimento, gente, é a gente também ter essa malícia de olhar no outro e falar, deixa eu olhar para dentro de casa. Porque às vezes a gente acha que isso acontece no vizinho, né? Sim, com certeza. No nosso negócio, em muitos negócios, o grande, vamos dizer assim, o momento de crescimento do teu negócio pode estar dentro dos clientes que estão dentro de casa. Porque já está aqui, já te conhece, talvez oferecer um produto maior, né? Do que sair prospectando. Então, muitas vezes, você recebeu uma prospecção que você falou, pô, esse troço não está legal, né? Será que estão fazendo? Te abriu os olhos para quê? Para você olhar para os seus clientes e estar fazendo esse carinho, né? Essa pesquisa. No nosso caso, tem muito disso, né? Tem os biddings anuais, né? Então, o laboratório chama lá 10 empresas para concorrer. Então, é uma verdadeira batalha. Vocês também enfrentam esse problema de preço. Mas todo mundo tem que levar em conta uma série de aspectos, como você falou, né? Então, no nosso caso, ele oferece uma área de desenvolvimento, né? Um produto novo. Ele entrega pontualmente, ele tem aspectos de sustentabilidade envolvido, né? Ele tem, já falei, né, de inovação, ele tem uma assistência técnica, ele tem, um caso de vocês, um suporte 24 horas, né? Então, todos esses diferenciais que fazem o atendimento ser surpreendente, eles não podem ser medidos só por preço, né? Isso dói na gente, né? E eu sou má. Quando a pessoa escolhe só por preço, vai, se lasca e volta, eu adoro. Não vou ser hipócrita de dizer, imagina, não ligo, eu gosto. São os que eu mais gosto. Não, porque a pessoa tem que provar, né? Eu acho que muitas vezes, você falou, né? A régua sobe, que a pessoa começa a achar que todo mundo tem um atendimento como o seu. E às vezes ela tem que provar um pouco do que não é bom para falar, puxa vida, que é bom ser valorizado. Vamos. É bom. Nossa, eu adoro valorizar o meu cliente, vamos dizer assim, retribuir o carinho, porque eu falo assim, tem uma coisa até cristã envolvida no atendimento, né? A pessoa vir para você e fala, puta, não sei, vocês devem ter essa coisa no coração. Eu saio todo dia de manhã e falo, tem que fazer o bem para quem eu encontrar, vou dar um sorriso, vou ajudar, independente de quem for. Então o cliente que vem, que se todo vendedor tiver essa coisa, primeiro conhecer o seu produto, entender o benefício e gostar do produto e incorporar o produto, é a primeira etapa. Mas também falar, cara, eu estou aqui para servir, né? Eu estou aqui para servir o meu cliente, estou aqui para fazer ele vir com o problema e sair sem o problema e prevenir para um próximo. Então esse é o trabalho que vai fidelizar sempre. Mas, como tudo, né, de vez em quando eu presto atenção que precisa ser... Sabe, Sérgio, que nós, no passado, nós tínhamos a questão de atender o cliente constantemente, era 24 horas, sábado, domingo, e isso ficava para mim e para a Soraya, que o cliente tinha os nossos contatos. Depois de um certo tempo, nós começamos a deixar mais padronizado, até 6 horas da tarde, depois disso, não tem o que se fazer, porque a Receita não vai trabalhar de noite. O fiscal, de repente, uma fiscalização, aconteceu algum problema, ou o funcionário se acidentou, mas o que vai ter que acontecer ao médico. No dia seguinte, você resolve. E depois a gente entendeu que também o cliente, ou possível, os novos, teria só disponibilidade da noite de conversar, de entender do negócio dele, porque às vezes ele estava na loucura do executar, então sobrava só a noite para
ele, de repente, tirar uma dúvida, entender melhor de um atendimento, sabe? Essas coisas. Então, nós voltamos a fazer isso. Então, ok, eu continuo atendendo, tenho novos clientes que ligam para mim, entram em contato, às vezes, tardão, meia-noite, meia-noite e 32. Você viu que foi específico, meia-noite e 32. Meia-noite e 32. 5h31 também. Tem uns 27 segundos lá e tal. Mas tudo bem. Eu também fui procurada por uma pessoa 9h52 da noite. Querendo saber a respeito de, olha, eu tenho assim, assim, assim. Foi mandando mensagem. Eu falei, legal, né? A hora dela, dessa pessoa, eu vou responder aqui. Tava online até então, que eu tenho um horário certo para interromper acesso ao celular. Tanto que os meus filhos, se tiver que falar comigo, eles não mandam mensagem. Ou eles vão lá no meu quarto, ou eles vão lá ou eles ligam. Tem mensagem, não atende. Fala, filho, tá passando mal na rua? Você não liga. Se vira, você vai quadrar. A gente vai falar desse livro, desse jeitinho. E ele sempre encontra uma solução. Acho que ele fala, não posso ficar doente após passar mal depois das 10. Aí me ligou, batendo papo e tal. E dado o momento que eu fui compilando, né, tentando entender, ouvir a escrita do que necessitava, eu fiz fazendo as perguntas. Aí eu falei, tá, o que você precisa neste momento? Não, aqui eu tenho mais 2 orçamentos. E aí eu gostaria de fazer um desempate para entender se o contador que está me cobrando está fora da realidade, se está muito alto ou muito baixo. Falei, você está participando de um modelo de licitação? Não, minha empresa é privada, aquelas coisas todas. Eu falei, não, eu entendi. Mas você quer o quê? Porque eu te mando um orçamento completo, somente com os valores do que eu faço ou agregando valor a tudo isso? Não, eu só preciso de um desempate. Eu falei, 9,52, né? Já deveria ser um critério. Gente. Então já ganhei ponto aqui, né? Já ganhei ponto. Então, assim, por a questão do atendimento, a gente entender que o empresário, por ele estar na operação, às vezes, né, na loucura, durante o dia, ele ficou preciso tirar tal dúvida, não conseguiu, começou a fazer isso à noite. Então, a gente começou a ver a mudança de comportamento também. Vamos atender. Posso não fechar o negócio 10 horas da noite, meia-noite, mas ele pode ser que ele me lembre no dia seguinte, ou eu posso falar, e aí, resolveu? Porque era uma dor dele, né? 10 horas da noite, ele precisava dormir, então tem que tirar isso da cabeça. No caso dessa pessoa, ela veio, então eu fiz um bom atendimento, eu fui lá paciente, ouvi o áudio dessa pessoa, ouvi a escrita, só não passei as informações. O que você precisa? Só preciso de valor. Então eu peguei no WhatsApp mesmo e fui e coloquei o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, tais valores. Tá de acordo com o orçamento que você falou com uma pessoa? Se você disser que é ok, aí eu vou lá e formalizo e te acrescento o que mais a gente pode entregar dentro disso. Hoje é semana que vem. Nunca mais. Porque possivelmente os meus valores estavam, ela chegou na conclusão de que ok pra lá. Só que eu tive que cuidar de falar, o primeiro passo é esse, o segundo passo é esse, o terceiro passo é esse. Então eu fiz, pra mim, na meu modo, pode ser que não seja o que ela queria, mas eu atendi bem. 21h52 da noite. Mas é duro isso, né? Eu também passo isso. Uma coisa de mandar uma proposta e não ter o retorno. Não, e as pessoas acham que a gente não sabe lidar com o que eu quero. Não vou fechar. Gente, me responde. É isso aí. Eu não quero, não vou com a sua cara, não vou comprar. Não vou. Né? Eu só preciso Eu escrevi outro dia, eu tenho um blog que chama Pela Minha Lente. Eu coloquei escrevi Pela Lente do Retorno. Porque as pessoas, eu não sei se fruto da pandemia, sei lá as pessoas, a dificuldade de você falar para a pessoa e as pessoas só te acham quando elas precisam. Eu tenho uma série de casos que assim, tento, não consigo. Aí em belo dia a pessoa, puta, eu tô com um pepino, você pode me ajudar? Claro, posso te ajudar. E aí resolvo. E eu tento de novo e acontece a mesma coisa. Aí você começa a botar cruzinha. Aqui. Mas é duro isso, eu acho que né? ela encontrou um parceiro. A gente não tem só o Santos Não é o Santos, é isso aí. Ó. O Pelé, Neymar, e essa dúvida que você tem que me responder. Tem que me responder. Eu falo, assim, nem a boa, nós estamos para receber, a boa é a má notícia. Tem um negócio que fala assim, vendedor bom se conhece na hora do aperto, né? Igual parafuso, né? Se não é, tem um termo, no espana. No espana. Então, assim, uma das coisas que eu digo que é um sinal que você perdeu a negociação é não ter resposta. Esquece. Se não deu resposta em 24 horas, 48 horas, esquece. Mas é falta de educação. Não, e aí às vezes assim, o mercado é muito grande, né? Então já ocorreu de eu passar um processo e fulano, tem alguma notícia? Aí demora para não, estamos avaliando, e alguém falar, ó, tal processo já foi fechado. E aí fica chato pra gente, né? Fala, cara, é só dizer, ó, o teu preço não foi bom, ou
O A teu forma que você apresentou. diferença é do jogo. É a forma Eu que você acho apresentou. até pra gente aprender, eu preciso ouvir o que eu preciso melhorar, né? É um feedback Mas eu válido, acho né? que o nosso cliente também precisa valorizar a nossa insistência, o nosso horário, não é? Os nossos diferenciais, né? E não levar só na questão do preço e a partir dali resolver, o cara que espere a minha resposta ou conclua aqui no. Você sabe que nesse momento aqui a gente fala muito de empatia. Então eu pratiquei a empatia de empresária mesmo, né? Porque eu falei, poxa, eu passei por uns momentos também enquanto nós éramos só nós duas, que durante o dia você não conseguia fazer pesquisa. Você fazia pesquisa para o cliente na área tributária, aquela coisa toda, mas para o seu negócio só sobrava à noite e olha lá. Então você vem e fala, não, ela deve estar nessa situação, né? Então, vou tirar dúvida. Vamos lá na empatia, como empresário, você é parceiro, você sofre, eu sofro e assim vai. Mas depois disso, eu ainda fui lá e falei assim, ok, resolveu, tá tudo certo aí. No caso desse, é um risquinho azul. Sabe que é uma coisa que a gente tem que ter consciência? Nós e você que está nos assistindo, nós somos empresários. Então, nós somos fornecedores. Mas nós também somos clientes. Sim. E aí, como cliente, a gente também tem que ter essa lente de olhar e falar... Quando que eu vou ter um fornecedor recorrente? O que faz diferença para mim? É só preço? É prazo? É entrega? Quais são os diferenciais? E a gente tem que trabalhar isso. A gente tem que trabalhar essa musculatura, porque às vezes ela não está trabalhada. Sabe? Você não presta atenção. Aconteceu, a correria foi. Então a gente tem que se colocar no lugar de fornecedor e de cliente também. Vou dar um exemplo para vocês aqui dos meninos que estão fazendo a cobertura do Boss Mind. Eu conheci o Rodrigo num evento que nem era meu, eu era convidada, eu vi o trabalho e falei, olha, interessante, ele é comprometido, ele chegou antes de todo mundo, tá organizado, eu só, como cliente, observando o fornecedor. Fomos fazer nosso just in time, nosso treinamento. Ele falou, Soraya, dá pra fazer isso. Falei, não tô com orçamento pra tudo isso aí não, rapaz, vamos negociar. Não vou colocar preço no seu serviço, mas isso eu não consigo pagar. Então vamos tirar 5 pessoas da equipe. Vamos adaptar. Era 12, vamos tirar 5. O que dá pra fazer? Não é a minha expertise, é a dele. Então eu tive que perguntar, o que dá pra fazer? Ele falou, pra manter com qualidade, fazer assim, assado, dá pra fazer isso. Foi cobrir o just in time. Quando eu comecei a ver os materiais, Sérgio, eu falei, mano, que da hora. A pessoa viajando no celular. Ele entendeu. Um mês depois, eu não tinha projeção de trazer a equipe para o Boss Mind. A gente não tinha, né, Vera? A gente sentou internamente, fez uma... E ele já tinha falado, se tiver mais evento, qualquer coisa, mas não era nossa necessidade naquele momento. A gente não estava procurando. O próximo evento será em 2025, então ainda está longe. Aí, beleza, tentando, fizemos nossa estratégia interna, exatamente um mês depois. Vamos verificar com a R7 se eles conseguem atender o Boss Mind? Então, o olhar do cliente. Nós tivemos essa sensibilidade enquanto cliente. Nós não viemos e procuramos, e vamos para o mercado e vamos fazer comparação de preço. Não. A gente já conhece aquele fornecedor, a gente já sabe como que funciona, a gente já sabe como trabalha. Enquanto cliente, eu tenho que ter esse olhar e não deixar para depois. Então, às vezes, a gente, como fornecedor, a gente só senta aqui, senta o pau no cliente e vamos embora. Mas a gente também é cliente. Então, trabalhar essa musculatura vai para os dois lados. Não, com certeza. Fala assim, uma coisa é você mirar somente em preço ou avaliação. Outra coisa é você abrir o coração para o teu fornecedor ou para o teu cliente e dizer, escuta, o que a gente pode fazer aqui para chegar... tem um termo de advocacia, falo muito por causa da conversa com a minha esposa, que é sorriso amarelo. Né? Sorriso amarelo é aquele... Eu não estou gargalhando, mas não estou chorando. É aquele negócio que... Meu Deus. E isso aí, foi justo para os dois lados, um cedeu daqui, um cedeu dali, chegamos no consenso e vamos tocar a vida. Eu acho que esse é o grande valor da relação e quando cliente e fornecedor vamos dizer, se encaixam perfeitamente. Porque eu participo de muitos processos e tem aquela coisa do braço de ferro, o blefe, né? Tenho 30% mais barato, tenho... E a gente sabe que hoje em dia no nosso produto eu tenho matéria-prima, que é o primeiro custo, né? Depois é impostos, né? Mão de obra, acabou. Então assim, para estar 30% mais barato, alguém está deixando de fazer ou não está usando a matéria-prima, ou, sei lá está sonegando, ou não está pagando devidamente a mão de obra. Então, às vezes, a gente precisa até aí, entra uma coisa que eu falo no livro, que é a questão do relacionamento, né? Quanto melhor o relacionamento, maior a confiança.
tendo confiança, a gente tem a segurança de que vem a informação verdadeira. Que eu não ganho todos os processos que eu participo. Adoraria. A taxa de conversão nossa é baixa e o tempo de conversão também é muito longo. Muito longo. Então você fala assim, 6 meses para começar a brincadeira. Se começou um processo, em 6 meses deu solta caramuru, dá volta olímpica. Né? É muito mais tempo porque a gente trata com indústrias farmacêuticas, cosméticas, tem muita auditoria, tem muitos pré-requisitos, né? Então eu tenho um sonho dourado, né, de que a maioria dos processos virem parcerias verdadeiras, onde o teu cliente fala, cara, vamos fechar o negócio, vamos chegar, eu tenho esse objetivo, e o objetivo não pode ser o preço mais barato, né? Tem que ser assim, que você me atenda no prazo, que você me atenda com inovação, me atenda com qualidade, que você me atenda às 9h52. Que isso aí, vamos combinar, tem um custo também, né? Sabe, eu posso ligar para a Vera às 9h52, posso contar para a Soraya à 00:10. Eu sou assim, eu falo, pessoal, não tem horário, eu não desligo o telefone, né? Não sei se o pessoal está errado, tá certo? Não, eu não tenho essa, porque eu estou para resolver o problema das pessoas que depositam confiança em mim, né? E depositam na nossa empresa. Então, aliás, no nosso caso, confiança é um pilar da nossa empresa, né? Um dos pilares, junto com carinho, junto com inovação. Também não tem uma coisa que não, em qualquer circunstância, não ser atendido com cortesia, com carinho, independente do problema, né? Respira e vamos resolver, não vamos, né? Aí às vezes a pessoa chega com um problema, sai com 2, né? Porque o cara fica mais nervoso do que o cara que está com problema, né? Então que tem essa malemolência ali também para saber acalmar o cliente, buscar uma solução, né? Você sabe que nós trouxemos para um cliente, eu falo nós trouxemos num todo, porque cuidar da parte contábil, fiscal e depois vir com o financeiro, trouxe para esse cliente um momento de respiro e lazer. Então a gente criou uma conexão, ele está com a gente já há algum tempo, então ele veio criando e tudo, que lá no passado a gente conversava sobre resolver alguns problemas, isso fim de semana, um domingo, finalzinho de dia e tudo mais, às vezes sexta-feira à noite, sábado, problemas de processos internos. Passado-se um tempo, nós começamos aos domingos conversar sobre livros. Tipo assim, olha, Vera, tô lendo essa parte do livro, você já leu? Gente, cliente, já nessa hora já não é mais cliente amigo, tirar foto de um livro, é importante desse livro aqui, eu lembrei de vocês. De você e da Soraya, eu podia implantar lá dentro do escritório. E tirar, entendeu? Olha como que mudou também essa questão, essa relação. Tem a ver com o atendimento, com a entrega, dele se sentir confortável, dos resultados de tudo isso, também trazer para ele um fim de semana de tranquilidade. Que aí ele falou mesmo que trouxe liberdade. Que ele gosta muito de ler essas coisas todas. E os fins de semana ele tava lá reservado. Às vezes eu tava cozinhando, fazendo pudim, gente, eu cozinho. Faço pudim, faço arroz, faço farofa, um monte de coisa. Eu tava, às vezes, cozinhando lá e tudo mais, que ele falava, você tá cozinhando o quê? Os almoços da Vera parecem sempre o Natal. É um monte de coisa. É um acontecimento. É um evento. Eu vou dar uma... Eu não acredito. Eu não acredito. Vai ter que convidar, né? Vai ter que convidar. Eu convido, mas eu faço. E aí, falando de livro, vamos falar um pouquinho do livro, que é um tema que eu ouvia muito também na infância e que trouxe para você também essa questão, que é Se Vira Você Não É Quadrado. Para você ter uma ideia, gente, ele vai fazer uma palestra, ele faz workshop, palestras e tudo mais. E só pelo tema do livro, 5 pessoas me procuraram porque quer participar da palestra. É sério. E já assim, tô inscrito, adorei o tema, porque remeteu àquela coisa do infância. Se vira mesmo, né? Se vira mesmo. Pra quem ouviu e aguentou. E falei, eu quero saber um pouco mais. Falei, então vem, pra você ter uma ideia, só uma semaninha. Foi um dia mesmo de divulgação, no período da manhã, já me trouxeram 5 pessoas falando que veio. Que legal. Gratidão pelo convite. Vai ser um prazer, hein? Vamos falar. 10 de abril. 10 de abril. Vocês aqui que tá dentro da nossa Boss Minds, tem acompanhado, vai valer para os anteriores e para este e para o posterior. Enquanto você é empresário, todas as ideias que você tiver e tudo mais, lembra da frase. Se vira, você não é quadrado. Você vai dar um jeito para ter certeza. Então, fique à vontade para apresentar o livro. Legal. Isso aqui é uma... Eu falei para vocês, né? O atendimento mudou a minha vida profissional. Em algum momento, eu sou técnico em impressão pelo Senai. Entrei pelo valoroso cargo de estagiário. Até eu brinco uma história de uma amiga nossa, que ela começou como estagiária no banco e o cliente entrava, né, procurando assim, eu tô precisando resolver um problema, aí ia no crachá dela, estagiário não resolve nada.
Então, assim, todo mundo passa por esse primeiro momento insignificante de ser estagiário. Mas eu evoluí, fui inspetor de qualidade, gerenciei produção. Eu, com 28 anos, gerenciei uma fábrica com 400 pessoas. Eu fui jogado naquele negócio, mas foi a melhor experiência da minha vida, porque é gestão de pessoas, gestão de crise é o que te prepara. A certa altura, eu fui picado pelo mosquitinho do comercial, pulei o muro e nunca mais voltei. Porque a área de produção, em todos os setores, eu falo, é uma UTI. Tem sempre um paciente com problema, né? Urgência. Então, assim, eu estava muito mais para usar o meu conhecimento para a venda do que utilizar dentro do processo. Eu acho que falando em perfil, né? Eu sou mais extrovertido do que analítico, né? Então, isso foi legal. E aí, a certa altura do campeonato, eu trabalho um evento há 20 anos, que é o Fórum de Soluções Integradas. Ano passado eu convidei vocês, teve algum problema de data, eu acho. Foi. Então já anotem aí que é 23 de outubro, esse ano vocês vão participar. Então esse evento nós juntamos empresas que não são concorrentes, cada um fornece, por exemplo, um faz embalagem de cartão, outro plástico, outro PVC, outro alumínio e assim vai. E juntamos os mailings e fizemos um primeiro evento, onde, por exemplo, o cliente da Vera que não me conhece, um cliente da Soraya que não me conhece. Cara, esse troço pegou, fizemos 20 edições. E eu tinha o trabalho, o quê? De fazer o brief com os palestrantes. Isso aqui foi um momento para mim, né? Trocar a impressão, o Amir Klink, Roberto Niashik, Max Geringer. Eu fui falando com toda essa gente famosa, acho que foi falar, eu quero falar também. E aí o Roberto Niashik, eu tenho 300 mentores, né? Mas o Niashik foi um grande mentor para mim, porque ele foi um grande vendedor, mais do que tudo. Que quando nós fizemos a palestra dele, se não me engano, foi em 2010, fizemos um briefing, eu lembro onde eu estava, a conversa dele, Ele falou, que tal você levar um livro, comprar um livro para cada participante? Eu falei, pô, Roberto, mas se eu comprar um livro para cada participante, você vai ter que autografar um livro para cada... Eu fico até o último. E ele fez isso, ele deu a palestra, ele ficou até o último pessoa que autografou. Aí surgiu uma amizade, eu fiz negócio de palestra com ele e falei, Roberto, eu tenho vontade de escrever um livro. Ele falou, como é que é isso? Não, eu já tenho alguma coisa escrita, eu tenho o título, eu já tinha, que era homenagem ao meu pai, que me falou, se vira, você não é quadrado, 500 vezes, que eu era muito folgado. Vai, se vira, moleque, você não sabe fazer. Ele veio, porque eu era muito folgado. Eu era muito folgado, eu reconheço que eu não era uma... E aí o que aconteceu? Ele falou, se você quer fazer o livro por fazer, você vai... faz 100 livros, imprime e entrega. Agora, se você quer fazer bem, vai fazer um coach de escrita. Aí eu fui fazer um coach de escrita, porque o livro, ele tem uma energia, né? Ele tem você se apresenta o problema, meio, fim, tem que ter um final onde você deixa a solução, né? E aí, nos finalmente, eu conheci, através do Roberto Alexandre Zilbinic, que faz a apresentação, que é um dos brasileiros, assim como o César Buais, nosso professor na FCU, que mais entende de Disney, né? E aí eu fiz uma imersão na Disney, e quando eu voltei, eu fiz um capítulo específico sobre atendimento Disney, que eu falo muito nas palestras. Sim. E essa é a história. Lancei em 19, veio pandemia, aí todo mundo teve que se virar, porque não é quadrado. Aí tem gente que até hoje fala, você é autor do livro Se Vira nos 30? Eu falo, sou eu mesmo. Chegou. Estamos aí quase no final da primeira edição. Eu tenho já um outro livro de crônicas que vai ser Pela Minha Lente, que é o blog que eu escrevo, né? Tem lá já umas 100 e tantas crônicas, sempre falando em mundo corporativo, alguma coisa de espiritualidade, sempre tentando ser leve, com bom humor, que eu acho que a vida... Como é que fala? Eu vou lembrar a frase, a vida é muito curta para a gente levar com tanta rigidez, né? A gente tem que ser... Quanto mais leveza, mais a coisa flui, né? Existe uma coisa aí fala de serendipidade, que eles chamam, né? É o inusitado que não é o inusitado, é o acaso que não é o acaso. É o que está escrito no teu caminho. Assim como é a gente ter se conhecido, ir lá no jogo e passar tantos momentos juntos e estar aqui nessa alegria. Gratidão sempre para vocês. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Onde que a galera te encontra? Sérgio Damião Oficial, tá? Também o site sergiodamião.com.br, onde tem lá uma série de propostas de palestras, onde a gente tem modelos de palestra, workshop. Sábado agora, vocês são minhas convidadas, está fazendo um workshop chamado Atendimento de Impacto,
vai ser na Santa Cecília. Ainda tem algumas vagas, se o pessoal quiser, pode, eu deixo o link para vocês. Vai ser uma manhã de imersão, tentando, né, mostrar onde o atendimento impacta em cada etapa da jornada do cliente. Esse é o grande tchan que faz o cliente fazer uau e querer permanecer com você, que é o que a gente busca, né, no nosso negócio. Né? Sensacional, professor. Muitíssimo obrigada mais uma vez aí por estar conosco, por compartilhar, por ser uma pessoa do bem. Desde de 2019, a gente está aí realmente se conectando em coisas boas. É isso aí. E eu deixo para você um convite e um ensinamento financeiro. Sorria. Sorrir evita rugas e faz você economizar. Você viu qual que já economizou? Foi bom. Essa aqui economizamos a doidada. Verdade, gente. Muito obrigado por vocês ficarem até o final do nosso podcast. Lembra, se inscreve aqui no nosso canal. A Soraya não falou do sonho dela, ou falou? Nem sei. I have a dream. Gente, viralizar o Boss Mind. Tem tanta coisa ruim viralizando e eu preciso da sua ajuda para fazer isso daqui viralizar. Uma coisa boa, conhecimento, gratidão, felicidade e melhoria para as empresas. Então eu tenho esse sonho. Eu sonhei dormindo, que o Boss Mind viralizou. Acordei e falei, vou realizar esse trem. Mas eu não vou conseguir fazer isso sozinha. Eu preciso de você. Compartilha, manda para todo mundo, curte, comenta, para o YouTube entender que é relevante o que a gente fala aqui, e bora compartilhar e fazer viralizar coisa boa também, como o Boss Mind. Maravilha. É isso aí. Obrigada a vocês e tchau, tchau. Tchau. Prazer estar aqui com vocês.